Meu amigão, jogou duro no like aí? Jogou duro? Papá, 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 parapá. Tá aí o Girona, ó. Tá aí na tabela. Deixa eu colocar grande pra vocês aqui. Lá ele. Rapaz, tem cara aí que ficou. Pô, ele quer lá. Deixa eu colocar grande. Que maluquice é essa? Ó, tá aí na tela. Barcelona é o primeiro colocado, né? Saldo de gols. O que chama a atenção é o que o Girona ganhou os seus 5 jogos, seus 6 jogos na realidade, né? 6 jogos aí. Tá com quantos pontos? O Girona, 6 jogos. O Girona tem pontos ganhos, 16 pontos aí, ó. Ele tem 5 triunfos e um empate. Ganhou 5 últimos jogos, assim como o Real Madrid e assim como o Barcelona. Tá fazendo campanha de time grande na Espanha, o Girona. Surpreendente, inclusive, até para os espanhóis que acompanham mais suas competições lá. Não pode desprezar também o investimento do Grupo City, né? Mas o Real Madrid hoje, se vence o Atlético de Madrid, tem clássico hoje 16 horas, ele lidera, passa a liderar o campeonato, vai para 18 pontos, né? Lembrando que o Real Madrid ganhou todos os seus jogos, né? Dos 5 jogos, ganhou todos. Barcelona e Girona, eles empataram um. Agora, é bom mencionar que o Girona não jogou contra o Barcelona, não jogou contra o Real Madrid, não jogou contra o Atlético, que embora não esteja fazendo uma boa competição, né? Tá aí os resultados do Girona na Liga. O Girona empatou com o Real Sociedad e depois disso só fez vencer. Venceu o Getafe, venceu o Sevilha, que aí sim o Sevilha é um time até copeiro, né? Ganha sempre campeonatos internacionais, ele sempre ganha lá a competição europeia, né? Venceu Las Palmas, venceu o Granada e venceu o Mallorca. Inclusive, dos últimos 2 jogos, danou a fazer gol, né? 9 gols dos últimos 2 jogos. Mas ainda não pegou a casca grossa do campeonato espanhol. Nem por isso, deixa de fazer uma campanha ruim. A campanha do Girona é excepcional. Em pensar que o Girona está na 3ª colocação e batalhar por isso, o Girona pega uma Premier League, meu irmão. Porque no Campeonato Espanhol, os 4 primeiros colocados avançam para o filé do futebol europeu, que é a Premier League. Então imaginar que o Grupo City terá o Girona e o próprio Manchester City na Premier League, e por falar no Manchester City, ganha tudo, né? 6 jogos, 6 vitórias. Venceu demais o Manchester City. E tem na La Liga o seu Girona arrebentando e jogando duro. Tá faltando o Bahia engrenar, mas eu entendo perfeitamente que se fizer uma comparação Bahia e Girona, eu tô com o meu querido amigo que colocou aqui. Os projetos estão em fases diferentes. É o Thiago Silva. Estão em fases diferentes e de fato está. Isso não é para deixar o torcedor do Bahia puto da vida, pelo amor de Deus, não é para deixar. É para entender, né? Pô, o Girona tá bem pra caramba lá e aqui nada. É para entender. Está em um outro momento o Girona. O Bahia é, como diz o Ferran Soriano, é ano 0, né? Se a gente pegar o Girona, ele está no ano 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, imaginar aonde o Bahia estará daqui a 5 anos pode minimizar um pouco essa angústia de ver o Girona sempre ali na parte de cima da tabela e o Bahia na parte de baixo da tabela. Lembrando que o Ferran Soriano falou que o Bahia será o 2º grande time da companhia, né? Mas até agora, em termos de futebol, o Girona é o 2º time da companhia. Futebol, não estou falando em investimento, beleza? Não estou falando em investimento, não estou falando em estrutura, não estou falando de tamanho de torcida, estádio, não estou falando nada disso. Eu estou falando que futebol, jogo jogado no campo, no gramado, o Girona é o 2º do grupo. O Manchester está lá na Premier League e vem uma La Liga, que é um campeonato que interessa sim as pessoas, acompanham a La Liga, todo mundo acompanha a La Liga. A verdade é essa, todo mundo assiste. Então, chama atenção sim o Girona, mas para o torcedor do Bahia, para nós torcedores, é reflexão, é refletir. O projeto do Girona já está no seu 5º ano e o projeto do Bahia começa agora. Agora, começou mal. E eu vou trazer
um pouquinho do Girona. Primeiro ponto, o Girona... Tá vendo essa bandeira aqui? Tá vendo essa bandeira? Essa bandeira é uma bandeira da Catalunha. O Girona está muito próximo ali de Barcelona, né? Menos de 100 quilômetros, talvez 120 quilômetros ali. Então essa bandeira da Catalunha. O Girona e o Barcelona são da região da Catalunha, da Espanha. Eles têm o mesmo pensamento político, a língua também, eles falam a mesma língua, né? O catalão. O Girona faz parte desse processo, que é muito visto quando você tem Barcelona e Real Madrid, né? Que os torcedores do Barcelona fazem um protesto separatista e tudo mais. O Girona está nessa balada aí do Barcelona, está muito próximo. A cidade de Girona é uma cidade de 100 mil habitantes, é menor do que Vitória da Conquista, por exemplo, né? Mas é uma cidade que tem 2000 anos, pô. Girona é uma cidade medieval. Para quem estudou história, não na sala de aula, não no ensino médio, não no ensino fundamental 2, não vê. Mas para quem estuda e se aprofunda em Idade Média, vê muito falar sobre Girona. Girona é uma cidade medieval. Quem conhece a cidade de Girona vai ver lá castelos, né, becos, né, ruas bem estreitas, né, porque ela é uma cidade medieval, tem 2000 anos aí, a cidade de Girona com 100 mil habitantes. Vem em processo de evolução e eu acredito que Girona sempre vai ali batalhar pela La Liga, não título, né, difícil tirar Barcelona, Real Madrid de título, mas vai lutar sempre ali pela Champions League, com certeza. O Girona vai batalhar pela Champions League, porque por trás dele tem uma estrutura do Grupo City, né? Então é inegável, tá na Europa, o Grupo City tá atento a isso. É muito provável que eles vão batalhar pela Champions, vai jogar Champions, então é outra coisa, né? É outra situação. Cabe ao Bahia melhorar aqui em termos de futebol, para chegar na Libertadores e começar também a despertar o interesse até fora aqui do Brasil. Mas a equipe do Girona, ela subiu na temporada 2016-2017, ela subiu, sem o investimento do City, hein? É bom lembrar. Quando o Grupo City adquire o Girona, na temporada 17 e 18, ele joga a primeira divisão. É muito parecido com o Bahia, né? Porque o City chega no Bahia com a gestão Guilherme Belintani colocando o Bahia na primeira divisão. O City compra o Bahia com o Bahia subindo, recém-subido a primeira. Tem uma característica parecida aí. Agora, aí vem o trauma, porque o Girona cai na temporada 2018, ficou na 18ª posição e demorou para subir. A questão está aí. Mesmo já sendo parte do Grupo City, o Girona cai e fica temporada 19-20, 20-21 e na temporada 21-22 também joga, mas sobe. E sobe de uma maneira até traumática, porque na segunda divisão da La Liga ele ficou em sexto. E a competição permitiu, né, que sempre acontece isso, a regra é diferente do nosso futebol brasileiro, né? A Série B do futebol nacional, ela sobe os 4 primeiros sem negócio de playoff, nada. Pronto, mérito, está entre os 4, subiu. Já a La Liga não. A La Liga dá o mérito ao primeiro e ao segundo, que sobem direto, e o terceiro, quarto, quinto e sexto fazem um playoff. O Girona ficou em sexto lugar na temporada 21-22 da La Liga na segunda divisão. Mas no playoff subiu. No playoff subiu. Que só dá uma vaga. Sobem 3. Então o Girona fez algo bem assim, sabe? Começou em sexto, estava em sexto, conseguiu entrar no playoff. Talvez não se imaginava que o Girona pudesse subir naquela situação, mas subiu. Foi lá e subiu. Surpreendentemente, né? Porque na teoria talvez o terceiro e o quarto tivessem mais chance, né? Mas eu já vi o Santos, quando não era ponto corrido, o Santos de Robinho, de Diego, classificou-se entre os 8 e 8º lugar, tirou o primeiro, foi aí atropelando e encantou o Brasil na época, né? O Girona, em sexto no playoff, já foi e hoje está na primeira divisão. Quando ele retorna para a primeira divisão, o ano passado, na temporada 22-23, ele ficou em 10º lugar. E agora ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Espanhol, a La Liga. Então este aí é o Girona. Este é o Girona. E para finalizar essa pauta do Girona,
tranquilizar o torcedor do Bahia com relação a isso. Porque há processos. E eu acho que começou mal. A do Esquadrão começou mal. Começou mal. Agora, pegue a história do Girona e coloque na história do Bahia. Os caras sofreram, viu? É porque a torcida lá é pequena, pô. Mas aqui, pra gente, a gente não pode passar por isso, não. Ah, vamos cair, vamos. Vamos demorar 3 temporadas pra subir, vamos. Pra depois chegar num campeonato e ocupar a segunda colocação. Eu não queria, não. Agora, é cultural, né? A torcida do Bahia é diferente. Muito diferente, né? A torcida do Girona, talvez seja aí em torno de 20 mil torcedores. Não tem isso tudo não, viu, gente? Não tem isso tudo não. É pouco. A torcida do Barcelona que é grande. A torcida do Girona está em torno de 20, 30 mil, não enche a Fonte Nova. Não enche a Fonte Nova. E nós vamos entrar num debate muito importante. O Talisca merece ou não merece ser convocado para a seleção brasileira? É aí que está. No entendimento do atleta, ele deveria ser convocado. No entendimento dele. Tanto é que ele protesta, né? Você olhando para a convocação da seleção brasileira e faz uma comparação com o que o Talisca está jogando atualmente, aí você, porra, o cara tá falando uma coisa. André não é da posição do Talisca. Meia. Bruno Guimarães pode jogar por ali. O Bruno Guimarães não joga na mesma faixa de campo do atleta. Casemiro, não é. Gerson, pode ser. O Talisca disputa com quem, então? Com Gerson, com Rafael Veiga. Ele disputa o Wender com o Vinícius Júnior? Jamais. Ele disputa com o Rodrigo do Real Madrid? Jamais. Ele disputa com o Richarlison? Jamais. Ele não é centroavante. E eu não gosto do que o Richarlison está jogando muito mal. Rafinha? Também não. Neymar? Piorou. Matheus Cunha? Horroroso esse Matheus Cunha. Gabriel Jesus? Vem crescendo. Então, na minha opinião, sinceramente, o Talisca disputa a posição aí com o Rafael Veiga e com o Gerson. Casemiro, Bruno Guimarães e André, que são meias convocados totalmente diferente do meia do Al-Nassr, né? Al-Nassr, diferente. Agora, ele tem razão em protestar? Eu acho que sim. E talvez o protesto do Talisca venha muito quando ele observa a convocação do Gerson. Que não foi somente o Talisca que falou, né? Muita gente falou sobre a questão da convocação do Gerson. Ele está no futebol árabe, atrapalha a convocação do Talisca? Atrapalha sim. Porque lembra que eu falei no início, a continuidade dele no futebol europeu, a bola que ele tem, ele poderia ter aí uma gordura, como o Neymar está utilizando. Porque cá para nós, o futebol árabe, vocês estão acompanhando, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando. Tem as grandes estrelas lá, mas não é um futebol que agrada. É um futebol que você tem grandes atacantes. Então, ele não é competitivo de fato. Mas o Talisca foi convocado para a seleção brasileira quando ele estava no futebol chinês, que também não é competitivo. Tem as grandes estrelas ali, os caras gastaram a fortuna, até já desistiram disso. E ele está no futebol árabe, que somente o Neymar foi convocado. Quem está no futebol árabe brasileiro, somente o menino Ney foi convocado. Que é justamente o que o menino Ney é cartaz, né? O menino Ney é jogador global. O Talisca não é um jogador global. Embora o torcedor do Bahia possa estar até chateado em falar isso, né? Vou repetir, o Talisca não é um jogador global. Então, comparar, o Neymar é chamado e o Talisca não. Pelo amor de Deus, gente. Não pode comparar o Neymar com o Talisca, né, pô? No campo, pessoalmente não. Fora do campo, aí é outra história. E eu nem me meto nisso. Mas no campo de bola, dizer, o Neymar foi convocado e o Talisca não. Pelo amor de Deus, né? Não se compara. O menino Ney é muito mais bola. Agora, se comparar com o Gerson e o Talisca, ele não falou sobre isso, ele jogou em direta, né? Mas se o Talisca tiver assim, bicho, chamaram o Gerson, cara, e não me chamaram, aí eu vejo razão no Talisca sim.
Aí eu vejo razão no Talisca, porque ele joga mais do que o Gerson. Ele joga mais do que o Gerson. E ele tem mais fundamentos, ele tem bola parada. Quando eu falo bola parada, não é só bater falta. Também é uma bola que ele para e cruza. É a falta, é o escanteio, né? O Talisca tem essa qualidade. Então é um jogador que, na minha opinião, é melhor do que o Gerson, sim. E se o Gerson foi convocado e você tem o Talisca, aí eu acho que foi um erro do Fernando Diniz, sim. Não é só na questão do Talisca, tem outros jogadores aí, por exemplo, que poderiam estar sendo convocados. Eu gosto muito do zagueiro do Botafogo, que passou pelo Sport. Esqueci o nome dele, né? Ele tá no Botafogo, jogou no Sport também. Eu gosto muito daquele zagueiro, eu acho que poderia ter uma oportunidade para ele também. Mas aí, esses atacantes também, tá de brincadeira. Você chamar Matheus Cunha, pelo amor de Deus, o futebol que o Richarlison tá jogando, o futebol que o Rafinha, se bem que eu não vi um, mas eu posso dizer com precisão, Matheus Cunha e o Richarlison, porque eu assisto muitos jogos da Premier League, eu assisto muito. O da La Liga eu vejo muito pouco. Eu não vi um jogo do Barcelona ainda, então eu não vou falar do Rafinha. Se o pessoal puder no chat falar assim, Adrielson, obrigado meu querido Elberson, obrigado meu querido Vitinho Citizado também, Adrielson. Eu confesso pra vocês que eu não vi nenhum jogo ainda do Barcelona e não vou falar sobre o Rafinha, porque de repente o cara tá bem. Mas aí no chat o pessoal, a Rafinha não tá bem não, tô assistindo os jogos aqui. Agora, da Premier League eu acompanho e eu posso dizer pra vocês assim com segurança que o Matheus Cunha e o Richarlison eu não traria. Eu não traria o Matheus Cunha e o Richarlison. Mas eu acho que a questão do Talisca é na questão do Gerson. É na questão do Gerson. Porque os meias do Brasil, André, Bruno Guimarães e Casemiro, posições diferentes. Você tem o Rafael Veiga e você tem o Gerson. Então, o Rafael Veiga, de fato, vem fazendo bons jogos, mas o Gerson não. E aí, gerou esta crítica do Talisca que eu vejo com muita razão. O que o Diniz fala? Daqui a pouco eu coloco a galera, hein? Meu querido Elberson Lopes com a gente aqui. O que o Diniz fala? Tá aí na tela. Tá aí na tela para você. O Diniz diz o seguinte: é uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. A gente jogou muitas vezes contra o Flamengo nos jogos que a gente se encontrou como adversário. Tive que estudar muito o Flamengo esse ano. O Gerson tem jogado constantemente bem, em que pese que em dados momentos o Flamengo tem oscilado. Mas acho que ele está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e que tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol. Explicou Diniz sobre chamar Gerson. Pronto. E aí eu venho na crítica do Diniz. Se o Gerson tem muito a ver com aquilo que o Diniz vê no futebol, o Talisca é muito mais, inclusive para a equipe do Diniz. O Talisca na equipe do Diniz iria funcionar muito bem mesmo. Então o Diniz não está acompanhando o futebol do Talisca. Não está acompanhando. Porque ele fala que foi uma das convocações mais fáceis para ele, dos jogadores que eu mais vi atuar fora do Fluminense. Então todos esses jogadores que o Fernando Diniz convocou, ele já viu atuar demais. Já viu atuar muito. Então ele não está vendo o Talisca jogar. Não está vendo. O Neymar é jogador global, aí não tem jeito. Tanto é que ele não tá jogando nada no futebol árabe. O Talisca tá jogando muito mais do que o Neymar, inclusive, no futebol árabe. O Neymar chegou agora, até agora nem fez gol ainda. Nem fez gol. O Cristiano Ronaldo tá brocando. Mas é um jogador global. E veja a diferença. Quando ele veio jogar aqui, nos 2 jogos da eliminatória, no primeiro jogo, sobretudo, ele jogou muito bem. Então, o menino Ney eu não descarto. Inclusive, se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu também convocaria o Neymar. Mas também convocaria o Talisca, tá bom? Então eu vejo dessa forma. O Talisca está em um momento que merece sim convocação para a seleção brasileira. Ou no lugar do Gerson, ou você tirar um Richarlison, tirar um Matheus Cunha e colocar o Talisca nesta lista aí. Com certeza. Porque ele pode atuar nessa função no meio de campo. Ele pode jogar também aberto do lado direito. Ele pode fazer muitas funções no ataque. Você pode ter jogador com muita qualidade ali.
O Talisca tem uma visão de centroavante também, ele ocupa espaço muito bem na área. É um jogador bem interessante mesmo para a seleção brasileira, que o Diniz deveria observar. E eu acho que essa fala do Fernando Diniz, ela se equivoca. Porque quando ele diz que talvez um dos jogadores que eu mais vi atuar fora do Fluminense, eu acho que ele é técnico de seleção. Ele tá com a cabeça no Fluminense também, né? Mas se ele é um técnico de seleção, ele tem que observar todo mundo. Tem que observar todo mundo. Ele aceitou a proposta de treinar o Fluminense e treinar a seleção, então se vira, meu amigão. Observa todo mundo aí. Observa todo mundo, beleza? Agora, o Gerson não é melhor do que o Talisca.